Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Será que uma letra faz diferença? Eu comecei o culto falando sobre as pequenas coisas, né? O trabalho das irmãs que começaram a evangelização aqui nessa região e que redundaram na organização dessa igreja. Mas e quando se trata de palavras? Uma letrinha faz diferença? Parece que para Deus faz muita diferença. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Um homem chamava-se Abrão. Deus mudou toda a história dele e do mundo quando trocou o nome de Abrão por Abraão. Colocou um A mais. A esposa dele chamava Sarai. Deus mandou trocar para Sara. Tira o I, fica só Sara. Havia um homem chamado Saulo, que depois que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, trocou a letra para Paulo. Né? Uma letra só. Mas a vida de Abrão, de Sarai e de Saulo não se comparam em nada com a vida de Abraão, de Sara e de Paulo. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos mexer numa letrinha só a respeito do que Deus espera de nós em relação à sua vontade. Uma única letrinha que vai fazer grande diferença. Está aqui no texto. Esse texto que nós lemos fala de várias coisas. Eu, pelo menos, separei 3. E você, ao ouvir, vai compreender qual vai ser o nosso novo modo. O texto fala a respeito de esperar no Senhor. Algo que a gente já vem fazendo. O moto em vigência até há 10 minutos atrás era, né, que eu vou esperar no Deus da minha salvação. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. Mas o salmista Davi, né, fala, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Depois, no versículo número 5, ele diz, tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Por que a Bíblia insiste tanto em a gente esperar e esperar em Deus? Eu tenho certeza que como eu, você também tem dificuldades para esperar. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo esperar. Incrível, né? A mãe espera o filho 9 meses, mas o filho nasce não querendo esperar nada. Né? E alguns crescem com essa dificuldade. Falou em esperar, ai. Né? É complicado. Agora, esperar no Senhor é muito mais difícil. Teve uma época em que era moda, né? Instruir-se as moças principalmente da igreja, não procura namorado, você tem que ficar esperando no Senhor. Então eu tinha um grupo de evangelização e a gente ia visitar as igrejas tal, e aí tal. E você? Não, eu estou esperando no Senhor. Né? Significa que Deus ia mandar um anjo querubim cair do céu, né, no colo da moça. O anjo querubim que caiu do céu não deu muito certo na história do mundo. Né? Então, esse negócio de esperar no Senhor é uma coisa complicadíssima. Mas a Bíblia diz, é para esperar no Senhor. Essa frase nos soa como algo que nunca vai acabar. Né? É uma espera eterna. E nós vivemos num tempo em que esperar não é possível. Nós vivemos o tempo da urgência urgentíssima. Você quer ver uma das queixas mais comuns nos grandes centros urbanos hoje? Não é com o trânsito, com a demora, nada disso. É quando o seu computador ou o seu celular estão muito
lentos, né? Não é verdade? Você fala, meu computador está lento demais, meu celular está muito lento. Por quê? Porque ele demora alguns segundos para efetuar uma tarefa que antes era instantânea, né? Instantânea. Essa história de computador na mão de todo mundo, celular na mão de todo mundo, é uma coisa extremamente recente. No período de infância da maioria de nós aqui, nada disso existia. Nós éramos do tempo da televisão de tubo, que você ligava e tinha que esperar esquentar o tubo para a televisão acender. Hoje você aperta o controle remoto, que naquela época nem se sonhava, né? E tudo tem que aparecer instantaneamente, na hora. Nós vivemos no tempo da urgência urgentíssima e vem a Bíblia e diz que a gente tem que esperar e esperar em Deus. Por quê? Bom, a própria Bíblia responde. Primeiro, de Deus vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Também do Senhor vem a direção, né? O sustento, o sentido da vida. Sabe, irmãos, é um negócio incrível, impressionante o que a gente assiste nos dias de hoje, o crescimento do ateísmo, né? O ateísmo assumiu-se oficialmente como uma religião, né, e recolhe ofertas para ser pregado, para ser divulgado, e eu fico perguntando por que alguém se tornaria ateu? Por que alguém gostaria de ser uma pessoa sem sentido na vida? Né? E quando pensa na morte, pensa em que termos? Enfim, né? De Deus é que vem o sustento da vida. Então, por que esperar em Deus? Porque é Ele que nos provê de tudo. E eu pergunto o seguinte, se você não quer esperar em Deus, você quer esperar em quem? No homem? A Bíblia diz que é vão o socorro do homem. E quem é que nunca se decepcionou com alguém de quem você esperava alguma coisa? Vão é o socorro do homem. Nós vivemos num mundo mau. Num mundo profundamente mau, incoerente. Sabe, irmãos, ano retrasado, nós fizemos um debate lá no Vejam Só, se uma cristã pode ser feminista. O feminismo pode ser cristão. E, por incrível que pareça, a produção conseguiu achar duas jovens, uma cristã que se opõe ferrenhamente ao feminismo, né? Inclusive ela é odiada nas redes sociais, internacionalmente falando, e uma outra moça cristã de uma igreja até boa, né? E que é feminista, que defende o feminismo com unhas e dentes. As duas só não se pegaram lá porque eu não deixei, né? Mas elas queriam trocar tapas, literalmente falando, né? E eu fico me perguntando como é que pode, né, existir o feminismo defendendo, e onde eu quero chegar é agora. Essa feminista cristã via problemas na educação, somos muito machistas, por isso, por aquilo outro e tal. E aí eu falei assim, tá bom, vocês militam muito contra a pregação cristã, inclusive você como cristã. Está fazendo isso aqui. Por que vocês não levantam a mesma voz contra o funk, por exemplo, que coisifica a mulher de uma maneira extremamente vil? Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu, mas aquilo é diversão. Diversão! Então tá, ela apoiou a atitude de uma mãe que estava esperando o elevador com o seu filho pequeno. Aproximou-se uma vizinha com a filhinha pequena aguardando o mesmo elevador. E o elevador chegou. Então a mãe do garoto falou, filho, abre a porta para sua amiguinha porque ela é menina. A mãe da menina falou, de jeito nenhum. Minha filha não precisa de macho nenhum fazendo as coisas por ela. Né? Isso, então, a atitude da mãe educando o garoto é machismo.
é absurdo, é errado, é condenável, merece prisão. Mas o funk, que eu nem quero lembrar as letras, de vez em quando me mandam umas letras que eu duvido que sejam reais, eu vou pesquisar e são. Gravadas e fazem sucesso. Eu falei, não é possível. Não, mas aí é diversão. Esse é o mundo que a gente vive. Então você vai esperar em quem? Na filosofia dos homens? No jeito de viver do mundo? Nos valores que estão colocados diante de nós e que se exige que a gente viva? De jeito nenhum. Espere em Deus. Ah, mas vai demorar. Mas Deus é eterno e me deu a eternidade, então eu tenho a eternidade para esperar. Eu vou esperar em Deus, porque é dele que me vem o socorro. Por isso que Davi diz, em quem eu espero todos os dias. Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. E mais, né? O próprio Salmo diz que aqueles que esperam no Senhor não são envergonhados e nem derrotados. Olha o verso 2 e 3. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Espere em Deus, você vai ser vitorioso. Você vai renovar suas forças, vai subir com asas como águias. A Bíblia promete que quem espera no Senhor se dá bem. E aquele que se apressa com seus pés, diz Provérbios, peca. Por falar em apressar-se com os pés, o Salmo no versículo número 4 fala de caminhos e de veredas. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Vereda é uma palavra bem antiga, né? Que significa caminho também. É um sinônimo de caminho. Um caminho mais simples, uma vereda. E o próprio Davi, no Salmo 23, fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Né? Pedindo que o pastor guie a ele, como ovelha, pelas veredas da justiça. Por quê? Porque existe a vereda da injustiça. As veredas da injustiça estão todas diante de nós. O diabo faz questão de nos apresentar todos os dias, de nos mostrar a oportunidade e como é legal trilhar as veredas da injustiça. Infelizmente, nós vivemos um tempo no Brasil em que as maiores autoridades do país não têm um pingo de vergonha de assumir que trilham as veredas da injustiça na boa. Publiquei no meu Facebook aí uma reflexãozinha pequena. Eu faço isso toda semana a respeito da lei de Gerson, né? Quando eu era criança tinha um comercial de cigarro na televisão em que o Gerson, o meia esquerda da seleção brasileira tricampeão do mundo, 1970, falava sobre levar vantagem. Então virou a lei de Gerson é levar vantagem. Ninguém mais se envergonha de levar vantagem. De forma injusta, errada. Isso é coisa dos espertos. O salmista pede que Deus faça conhecer as veredas da justiça. Porque diante de nós estão as veredas da injustiça. Jesus fala do caminho largo. Lembra do caminho largo e do caminho estreito? Já que eu estou falando de coisas antigas, antigamente na casa dos crentes tinha aquele quadro, né? Dos dois caminhos, tal. E Jesus fala disso. Olha, existe o caminho largo, mas ele conduz à perdição. Muitos são os que vão por ele. Mas o caminho que conduz à salvação é estreito, apertado, difícil, com espinhos, né? E aí cabe uma pergunta. Quando o salmista pede para conhecer os caminhos de Deus, para que ele ensine as suas veredas, será que o fato de nós estarmos aqui, agora, hoje, com a Bíblia aberta, lendo essa oração, garante que nós não estamos no caminho largo? Eu, você, não estou falando como igreja, estou falando como indivíduos. Será que há garantias, pelo fato de estarmos aqui hoje, agora, lendo a Bíblia, cantando, orando,
Isso significa necessariamente que eu estou no caminho certo, no caminho estreito e não no caminho largo? Que eu não estou trilhando a vereda da injustiça, mas eu estou sendo guiado por Deus na vereda da justiça? Não. Não. Eu digo para os meus alunos, já disse inúmeras vezes para vocês, repetirei mais uma vez agora. O Senhor Jesus tem palavras que são verdadeiros filmes de terror absoluto para os seus seguidores. A gente pensa muitas vezes no Jesus que morreu na cruz, que derramou seu sangue, que nos ama e que nos quer. Mas Jesus não é Papai Noel. Jesus foi o homem mais realista da história. E ele declarou com todas as letras, de forma completamente clara, enfática, que muitos daqueles que o seguem e que o servem serão reprovados no último dia. Em teu nome, Senhor, pregamos o evangelho, curamos enfermos, expulsamos demônios, ressuscitamos os mortos. Ele disse isso, vão me dizer, e eu vou responder, nunca vos conheci. Essas pessoas que vão alegar estas coisas não estão nos inferninhos, nem traficando drogas, nem matando ninguém, elas estão nas igrejas como eu e você. Então o fato de estarmos com a Bíblia aberta, cantando, louvando, orando, aprendendo, não garante que nós não estejamos no caminho da condenação, o caminho largo. Por isso Davi pede, né? Faze-me conhecer os teus caminhos. Eu preciso conhecer os teus caminhos, a vereda da justiça. Guia-me na tua verdade. Porque a multiplicidade de opções que existe hoje no mundo, a multiplicidade de caminhos, a quantidade absurda de tolerância que existe na sociedade de hoje, me leva a ser leniente com os meus valores e com a minha conduta. Isso me põe no caminho largo, no caminho da perdição. Por isso Davi fala, não, Senhor, não deixe isso acontecer. Eu quero ficar no caminho teu, na tua verdade. Me ensina isso, mostra para mim. Eu quero conhecer a tua verdade. Jesus disse também que ele é o único caminho para Deus. Lembra? No tempo que a gente decorava versículo do departamento infantil, tinha um lá, né? E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? A não ser por mim. É isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Isso foi Jesus que disse. Sabe como é que isso soa no mundo de hoje? Isso é um absurdo. Isso é uma fala de intolerância. Quer dizer que as outras crenças, os outros mestres, os outros líderes, os outros meios, as outras religiões estão todas erradas. O que um cristão fiel e bíblico tem que responder? Estão todas erradas. Só vocês têm razão. Não, só Jesus é a verdade. Quando alguém diz, só vocês têm razão, você fica, não, só Jesus é a verdade. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Jesus está na verdade. Quem está fora de Jesus está fora da verdade. Isso não combina com a nossa sociedade, isso não soa bem no nosso tempo, e esse é um discurso absurdamente de intolerância e que cada vez mais vai ser condenado. O anticristo está às portas de governar o mundo e ele vai perseguir justamente aqueles que insistem nesse tipo de discurso exclusivista como o do Senhor Jesus, né? No mundo pluralista em que nós vivemos, afirmações como essa não são aceitas. Mas espera lá, espera um pouquinho. Pluralista enquanto interessar aos valores do capeta, do diabo, que rege esse mundo, né? Só um instante.
Se você pesquisar na internet, você vai achar uma entrevista da dona Zica, da Escola de Samba da Mangueira, lá do Rio de Janeiro. Dona Zica da Mangueira concedeu uma entrevista no Roda Viva. Roda Viva é um programa de debates e entrevistas da TV Cultura, tá? Da Cultura. E você vai ouvir a dona Zica dizer que as escolas de samba do Rio de Janeiro estão violentamente ameaçadas. Não pela falta de dinheiro que o prefeito cortou lá, aliás, um gesto muito bom. O Estado, numa crise medonha, vai gastar dinheiro com desfile, tenha santa paciência, mas ele está sendo crucificado, né? E a dona Zica da Mangueira diz que esse não é o grande problema. Ela diz literalmente o seguinte: o problema são os Bíblia, que infestaram o morro da Mangueira. Os Bíblia, ela fala assim mesmo, os Bíblia estão tirando as moças do desfile. Os Bíblia estão tirando as moças do desfile. E os jornalistas, mas quantas igrejas tem lá? A ideia é, que isso? Né? Os crentes estão ameaçando o carnaval? Não, não pode. Ué, mas peraí, nós não estamos num mundo pluralista? Então o crente não tem direito de defender a sua fé, seu ponto de vista, seus valores? Ele não está lá invadindo o desfile no sambódromo e fazendo protesto, nada disso. Ele está simplesmente conversando com pessoas, mostrando o absurdo que é o carnaval, e essas pessoas se convertem e saem de lá. Qual o problema? Nós não temos liberdade para isso? Não, não temos não. Porque nós estamos atentando contra um valor cultural inestimável e bababá. O pluralismo do mundo é pluralismo enquanto interessa para o diabo. Sempre se lembre disso. Por isso, os caminhos e veredas de Deus precisam ser aprendidos, porque não são os caminhos desse mundo, não são os caminhos e valores da nossa sociedade. E cada dia mais, meu irmão, minha irmã, você vai parecer um ET diante do mundo e da sociedade aí fora. Você vai parecer um ser esquisito, né? Se você insistir em trilhar os caminhos de Deus. Cada vez mais as coisas vão se estreitar. E quem ficar no caminho largo, no caminho do comodismo, no caminho da facilidade, da aceitação, da tolerância, vai chegar no fim e vai se dar mal. Mas o Salmo também fala sobre aprender, e eu digo, não é aprender de qualquer modo, mas apreender. Essa letrinha a mais, no aprender, que vira apreender, faz toda diferença do mundo. Davi diz: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Ele pede para ser ensinado. Davi pede para ser ensinado. Ensinar é transmitir informação, transmitir conteúdo, transmitir uma técnica. Isso é ensinar. E o que é aprender? Será que nós estamos aprendendo? Aprender é obter conhecimento, né? Por exemplo, eu aprendi inglês, então eu obtive o conhecimento da língua inglesa. Né? Aprender a adquirir habilidade. Por exemplo, aprender a dirigir, manejar um carro. Você vai ter habilidade para dirigir um veículo. Né? Isso é aprender. Mas e apreender? É muito mais do que isso. Aprender é capturar, é assimilar, é tomar posse, é possuir, é interiorizar. Agora me responda, o que é que Davi pretendia com essa oração? Aprender e apreender. Sabe, amados, desde o começo do ano, eu tenho mostrado que durante esse ano a gente vai trabalhar a ideia de aprendizado que muda. Porque nós temos ouvido as mesmas coisas durante décadas. Nossa igreja tem 69 anos de idade. Estamos celebrando isso hoje, desde ontem. E
Ano que vem vamos ter 70, né? Seremos septuagenários. Quantas vezes ouvimos as mesmas coisas? Se você fizer uma pesquisa de conhecimento, nós conhecemos. Nós aprendemos, mas não apreendemos o que Deus espera de nós. Quando eu olho no espelho da palavra, eu me sinto tão envergonhado. Porque eu estou lidando com os mesmos dilemas, problemas, pecados e tentações de sempre. Eles não mudam. Por que eu não consigo vencer algumas coisas e avançar para outras que diante de mim estão? Porque eu não estou apreendendo os caminhos de Deus. Eu sei quais são, mas eu não os trilho. Eu sei o que Deus espera de mim, mas eu não faço. Eu sei o que Deus me ensinou, mas eu não pratico o que Ele me ensina. Não vai ser o meu conhecimento que vai me salvar, mas a minha obediência àquilo que Deus diz. Jesus contou a história do pai que tinha 2 filhos e ele queria que um deles fosse ajudá-lo no trabalho, na vinha. O primeiro prometeu, o pai ficou contente, mas o filho não foi. O segundo disse que não ia e o pai ficou triste, mas foi o segundo que se arrependeu e foi. Qual foi que fez a vontade do pai? Não aquele que fala o que o pai quer ouvir, mas aquele que faz o que o pai deseja que seja feito. Isso é apreender. Sabe, irmãos, nós queremos conhecer os caminhos de Deus. Ele diz, faz-me conhecer os teus caminhos. Agora, os caminhos de Deus são insondáveis, são misteriosos ao extremo. Alguém pode me explicar por que Deus deixou Israel mofando no Egito durante 400 anos? Não bastavam 40 anos, já seria um bocado de tempo, 40 anos, 4 décadas lá, sofrendo e tal. Tá, é para o povo sentir, não sei, 40 anos não, para mim 40 dias bastariam. Mas não, Deus faz o povo ficar 430, na verdade, né? 430 anos no Egito, sofrendo a escravidão. E aí Deus chama Moisés e diz, ouvi o clamor do meu povo. 430 anos depois, por quê? Não sei. Ninguém sabe. José, vendido como escravo, temente a Deus e tal, fica firme, não cai na tentação nem na lábia da sua patroa, a esposa de Potifar, não desonra o seu patrão e nem o seu Deus. O que acontece com ele? Ganha um troféu, uma medalha, vira santo, é levado para o céu num carro de fogo? Não! Vai para a cadeia como estuprador. Como estuprador vai para a cadeia e lá ele fica anos mofando lá. Por que Deus fez isso com José? Ficava-se uma semana, 10 dias e tal, e depois a verdade aparecesse, vá lá. Mas não, ele fica anos ali. A troco de quê? Não sei. Caminhos de Deus. Jó. A frase que eu vou dizer é forte, mas é a pura verdade. O que Deus fez com Jó foi entregar Jó nas mãos do diabo. Foi isso que Deus fez. Deus pegou Jó, homem justo, temente ao Senhor, que se desvia do mal. Sabe quem foi que falou isso de Jó? Deus, o próprio Deus. Ele se desvia do mal. Ele não somente é justo, ele se desvia do mal. E Deus fez o seguinte, está no teu colo. Faça com ele o que você quiser. Só não tira a vida dele. O resto, faça o que você quiser. Deus entregou Jó nas mãos do diabo. Misericórdia, Senhor. Por quê? Não sei. São os caminhos de Deus. Insondáveis, misteriosos ao extremo. E Davi pede para conhecer os caminhos do Senhor. É isso que eu quero que a gente faça. Que nós façamos essa oração todos os domingos, todas as reuniões. Eu quero conhecer os teus caminhos, Senhor. Eu sei que eles são insondáveis, que eles são misteriosos, mas são os teus caminhos. E é conhecendo os teus caminhos que eu vou conhecer a ti. Vou prosseguir em conhecer a ti. Oséias, capítulo número 6, versículo 3, fala isso. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. Quando Jesus voltar, ele não quer saber de ignorantes. Ele falou, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra. Ele não quer achar ignorantes. Ele quer achar
crentes maduros, conhecedores do Senhor. Mas o conhecimento de Deus não é místico, é trilhando os caminhos de Deus, é vivendo os mistérios e os misteriosos caminhos de Deus, o dia a dia, o caminhar esquisito e muitas vezes parecendo um esquizofrênico nesse mundo louco em que nós vivemos, é que nós vamos nos envolver com Deus. Penso que com esse moto, formado pelos versículos 4 e 5, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Nós passaremos o ano buscando aprender e apreender tudo que o Senhor nos revelou. Eu não estou falando de doutrina, muito menos de sistemas, ou de regras, ou de conduta, ou de comportamento. Eu estou pedindo que nós busquemos conhecer os caminhos de Deus, as veredas de Deus, o modus operandi de Deus, a maneira como Ele age, para que nós possamos conhecer o Senhor e assim fazer crescer a nossa fé. Um dos maiores dilemas que eu vivo, irmãos, é verificar que eu não tenho fé madura. Confiança em Deus inabalável. Por quê? Porque eu não me envolvi com Deus profundamente. E eu quero esse envolvimento. Eu quero conhecer a Deus, porque assim eu sei que minha fé vai crescer, a minha mente vai amadurecer e a minha confiança no Senhor vai se fortificar até que ela seja sólida como a rocha onde ela está depositada, o Senhor Jesus. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Vai ser a nossa oração. Amém.